Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 2.2. Uma aula que, como você já sabe, ela vai resgatar os conteúdos trabalhados na aula passada. Ou seja, iremos rever os conteúdos trabalhados na aula passada. E por falar em conteúdo trabalhado na aula passada, olha só, grandezas e unidades de medida. Então nós estudamos isso e agora nós vamos reforçar esse conhecimento. Então vamos lá, grandeza e unidade de medida. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, olha só. Grandezas, antes de nós pensarmos na classificação de grandeza, basicamente vai ser tudo aquilo que você consegue medir, né? A física é uma ciência da natureza, ela trabalha com essa observação do meio e quantificação. E dessa observação do meio, há coisas que ela consegue medir, quantificar, ou seja, vai estabelecer uma grandeza para isso. Uma vez que você entende o que é a grandeza, né, você consegue medir algo, definir e quantificar, essa grandeza ela pode ser classificada em grandeza escalar e também ou vetorial, né? Então uma grandeza pode ser escalar ou vetorial. Quando que nós vamos saber que ela é escalar? A sua grandeza vai ser escalar quando ela estiver perfeitamente definida com a apresentação de um número seguido de uma unidade de medida, tá? Então toda vez que tu pegar alguma grandeza da natureza que você medir e for anotar, aí você fala assim, olha, qual que é a quantidade? Aí você anota o número. E a unidade de medida é tanto. Se essas duas informações satisfaz perfeitamente o que você quer saber sobre aquela grandeza, então tudo bem, você está diante de uma grandeza escalar. Exemplo disso é o quê? O comprimento, né? O tempo e a massa. O que eles têm em comum? Comprimento, quando você quer medir alguma coisa, quantos quilômetros tem uma estrada, quantos metros de altura vai ter uma casa. Ah, professor, eu comprei ali uma trena, ela vai ter tantos centímetros, então tudo que você for medir e que seja comprimento está muito bem estabelecido com a informação da dimensão, ou seja, da intensidade da grandeza, ou seja, quanto ela mede, seguida da unidade. O que eu quero dizer é, não se faz necessário o uso da orientação espacial para grandezas escalares, ou seja, na grandeza escalar não importa direção e sentido, apenas a intensidade, ou seja, o valor e a unidade. O tempo, né? Você vai medir o seu tempo em horas, minutos, segundos, já está estabelecido. Então você fala, qual que é a duração da aula? Ah, você vai dizer tantos minutos. Qual a duração de um dia? Tantas horas. Pronto. Você não vai pensar se é para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Não faz sentido pensar isso. Você vai medir a massa, né? Vai aferir a massa de um corpo, que também é uma grandeza escalar, e ela fica estabelecida, e muito bem estabelecida, informando o número atribuído àquela intensidade, à massa, e a unidade de medida que você está usando, né? Então, você vai comprar um medicamento, alguma coisa, está escrito lá, esse medicamento, a dose dele é de X miligramas. Então está lá a quantidade e a unidade escrito na caixinha do remédio, do medicamento, miligramas. Você vai comprar alguma coisa, né, que é medida lá na balança e ela vai informar para você, olha, essa pulseira, esse anel, esse colar é tantas gramas de ouro. Olha, aí você vai aferir, é massa e a unidade, perfeito. Você vai no açougue comprar carne, você coloca aquilo na balança. Ela vai informar a intensidade, o número e a unidade de medida, né, em quilogramas. Ou seja, em todos esses exemplos aí, e não só esses, mas outros também, fica perfeitamente compreendido o que você quer falar, o que você quer informar, quando você fala uma quantidade seguida da sua unidade de medida. Ou seja, informação espacial desnecessário, não se faz o uso, tá? Nesse tipo de informação, que é a grandeza escalar. Agora, por outro lado, olha lá, você fala assim, tá bom, professor, o que é escalar não utiliza informação espacial, mas quem utiliza? Grandezas que são classificadas como vetoriais.
Então, quando uma grandeza é vetorial, significa que eu preciso saber a intensidade, ou seja, o valor da grandeza, o módulo, né, a intensidade, também a unidade de medida. Até aí, isso é muito parecido com a escalar, ou seja, a intensidade e a unidade de medida, a escalar também precisava disso. Agora, qual que é a novidade? A novidade é que a grandeza vetorial, ela vai precisar que você informe a direção e o sentido. Apenas o número e a unidade não é suficiente, você tem que dizer qual é a direção em que está acontecendo e qual é o sentido. Um exemplo disso é a velocidade de um corpo. Se você vai na beira de uma estrada, aí vê um carro passando, aí você fala, olha que bacana, que bonito esse Honda Civic, ele está a 60 km por hora. Tá, mas onde? De onde para onde? É na horizontal? É na diagonal? É numa ladeira? Ele está indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? Então, na física, isso importa. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. A mesma coisa a aceleração. Ah, um corpo está a 2,2 metros por segundo ao quadrado. Onde que está esse corpo? Está no elevador? Esse elevador está descendo acelerado? Ou o elevador está desacelerando? Então, perceba que a intensidade importa. A direção é na vertical, é na horizontal, importa. E o sentido, o elevador está indo de baixo para cima, de cima para baixo, e isso também importa. Tudo bem? Então, ó, aceleração, grandeza vetorial. E naturalmente força, né? Força também é uma grandeza vetorial. Porque, vamos colocar assim, você vai programar uma máquina na indústria para aplicar X newtons numa peça, né? Então ela vai colocar uma peça do automóvel juntamente com todas essas outras partes ali para montagem. Então aquela parte robótica que vai exercer essa força não é de qualquer jeito, não é só, é 400 newtons que ele tem que aplicar de força, mas como que seria essa força? De qualquer jeito? Será que se aquela máquina empurrasse o molde ali, a peça no molde de qualquer jeito, só com aquela informação do valor, daria certo essa montagem? E a resposta é claro que não. Ele precisa saber qual a direção e qual o sentido em que aquela força vai ser aplicada, tudo bem? Então aí está bem claro, né, pessoal, a diferença de grandeza escalar e grandeza vetorial. Falamos, sobre unidades de comprimento, né, ou seja, do maior para o menor, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aí tem os símbolos, né, do quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, não há necessidade de você escrever por extenso, né? Por isso que é utilizado o símbolo acompanhado do número, algumas vezes. Mas tem texto que utiliza a palavra mesmo. Ok, falamos também, olha só, da massa, e aí você vai ter os múltiplos e submúltiplos da massa, né? Então, por exemplo, você vai ter o quilograma, o hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, ok? E falamos do tempo também. E no tempo, os fatores de conversão, dia, hora, minuto e segundo. Ou seja, da esquerda para a direita, você vai ter um fator multiplicativo e da direita para a esquerda, esse fator de divisão, né? Do 60, 60 e 24, tudo bem? Então, pessoal, olha só. Agora, eu vou dar um tempo para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo. Espero que você tenha conseguido fazer as questões, mais do que isso, que tenha acertado. E agora nós vamos descobrir se você acertou, fazendo aí uma correção no passo a passo. Vamos nessa? Manda na tela. Primeira questão. Vamos lá. Em muitas situações do dia a dia, falamos que não temos tempo para fazer determinadas tarefas. Será que isso é realmente verdade? Olha a expressão, falamos... Cadê a nossa canetinha aqui? Cadê? Aqui. Falamos que não temos tempo para fazer determinadas tarefas. Será que isso é realmente verdade? E aí pensa, letra A vem a pergunta, quantos minutos tem um dia? Então, um dia é feito de quantos minutos? Quantos minutos você já viveu? Então aí você vai pensar numa estimativa, né? E essa é uma resposta bem particular. Então vamos lá. Quantos minutos tem um dia? Um dia, ele vai ter aproximadamente 24 horas, ok?
Lembrando que o nosso planeta ele vai ter períodos de oscilação em cima desse valor, dessa média, e aí dessa forma nós trabalhamos com o valor médio, que é 24 horas, tá? Então um dia, vamos limpar aqui, vai ter 24 horas, mas cada hora é formada ali, por definição, de 60 minutos. E por sua vez, então, você vai ter um dia, 24 horas, sendo que cada hora é composta por 60 minutos, ok? Então você vai multiplicar 24 por 60, obter aí 1440 minutos, tá? Então, um dia, 1440 minutos. E aí, quantos minutos você já viveu? E aí pensa o seguinte, um ano equivale a 365 dias, um dia equivale a 24 horas e uma hora 60 minutos. Então, para cada ano, você vai ter 365 dias multiplicado pelo número de horas em um dia, multiplicado pelo número de minutos em uma hora. E aí, a cada ano, você vai ter 525.600 minutos a cada ano. E aí, essa parte aqui é a parte em que você que está aí vai fazer a sua conta, que não vai ser igual, né? A conta que eu fizer para mim e a conta que você fizer, e a que o seu professor aí em sala fizer, ou o seu coleguinha do lado fizer, pode dar um resultado diferente, porque você vai pegar o seu tempo de vida arredondado aí para ano, ok? E aí vai pegar X, a quantidade de anos que você possui, multiplicado pelo número total de minutos em cada ano, ok? Perfeito. Vamos à nossa questão 2. Quais são as unidades de medida de tempo, comprimento e massa no sistema internacional? E dê um exemplo de cada uma. Então, o tempo, nós trabalhamos o tempo ao falar em ano, dia, século, hora e minuto. E por aí vai. Quando você fala do comprimento, no dia a dia, você vai falar das palavras metro, quilômetro, jarda, légua e milha, ok? Dentre outras. Tem algumas unidades que são bem regionais, pessoal. E quando você vai falar de massa, você vai usar as palavras, por exemplo, o grama, o tonelada, onça e o próprio quilograma, né? Ok? E o próprio quilograma. E aí vem uma curiosidade. A jarda, pessoal, vamos falar da jarda. A jarda vale 0,9144 do metro, ou seja, ela é menor que um metro. No século XII, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância entre o seu nariz e o polegar do seu braço estendido. Então perceba que essa unidade ela foi definida a partir de uma dimensão física, anatômica do rei. Tá? Isso lá atrás, né? No século XII. E já a légua, medida de distância em vigor antes da adoção do sistema métrico, cujo valor varia de acordo com a época, país ou região. No Brasil, ela vale de 2 a 7 quilômetros. E a braça é uma antiga medida de comprimento equivalente a 2,2 metros. E aí você vai ter uma outra unidade chamada vara, né? Uma unidade de medida de comprimento antiga, utilizada em vários países até a introdução do sistema métrico. Foi utilizada no Império Romano, chamado de pértica, e valia 10 pés de comprimento, equivalente a 2,96 do metro aproximadamente. Em Portugal e no Brasil, até a introdução do sistema métrico, a vara era a unidade básica de medida linear, valendo 5 palmos de craveira, ou seja, 1,1 metro. Então olha que confusão que era antigamente quando você queria estabelecer medidas, e todas elas eram muito diversas, muito particulares, né? Variavam muito de um canto para o outro, eram adotadas de forma totalmente arbitrária. Imagina como seria a conversão dessas unidades entre si, o trabalho que deu. Então essa foi a importância do Sistema Internacional de Unidades, a padronização da medida. Vamos lá, pessoal? Continuando. A onça, olha a onça, né? Enquanto unidade de massa, a onça mais utilizada é equivalente a 28,7 gramas. Essa medida surge de uma divisão de libra em 16 partes iguais.
A libra consiste numa unidade de grandeza física, massa. É muito utilizada no sistema inglês e é definida como 0,4535 do quilograma, ok? E aí vamos à questão 3. Questão 3. Realizando a soma do trajeto, o resultado em metros é de... Então aqui nós temos alguns trechos, né, pessoal? Ó, né? Esse trecho aqui, ele dá a medida, esse aqui e esse terceiro trecho. E ele quer o percurso total. Então vamos lá. Primeiro passo, transformar em metros, né? Então você vai pegar aqui, você vai ter 1 quilômetro. Esse 1 quilômetro, quando você olhar aqui na tabelinha, ele vai ser equivalente a 1000 metros. Se você pegar aqui 9 hectômetros, esse 9 hectômetros vai ser equivalente a 900 metros. E se você pegar 50 decâmetros, esse seu 50 decâmetros será equivalente a 500 metros. Então você vai ter andado ali 1000 metros, mais 900 metros, mais 500 metros, ok? E aí, ao somar isso, você vai ter 2.400 metros, tudo bem? 2.400 metros, então a nossa resposta aqui fica sendo a letra D, ok, pessoal? Então olha só o nosso foguete da mediação decolando para o futuro, ó. Chegou o foguete. Questão 4 do Enem. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Ó, eixo dianteiro e traseiro. Aqui está 2.300 milímetros. E B, a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Essa altura aqui, ela está em centímetro, né? Ele quer para metro. Então vamos lá. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Aí você vai fazer uma continha. Você vai lembrar que 1 metro equivale a 1000 milímetros, ok? Então x metros equivale a 2.300 milímetros. Então, o nosso fator de conversão vai ser pegar 2.300 milímetros e dividir por 1000. Ao dividir por 1000, você vai obter a resposta de que a distância aqui, né, de um eixo para o outro vai ser de 2,3 metros. Agora a altura. A altura, ela está em centímetro. Então eu tenho que lembrar que 1 metro equivale a 100 centímetros. X metros, 160 centímetros. Então para chegar na resposta, basta pegar o 160 e dividir por 100, obtendo assim uma resposta de 1,6 do metro. Perceba que o fator de conversão foi diferente, a nossa resposta é a B, tá? Perceba que o fator de conversão aí nessa questão foi diferente, por quê? Porque a distância entre os eixos do carro, ela estava informada em milímetros, milímetro. Mili equivale a 10 a menos 3 do metro, tá? E já a altura do solo até a ponta do encosto do motorista, ela estava em centímetro. Centi equivale a 10 a menos 2. E, portanto, o meu fator de conversão para os dois seriam potências de 10 diferentes, né? O primeiro milímetro, 10 a menos 3, e o segundo centímetro, 10 a menos 2. Mas deixa eu anotar isso aí para vocês. Vamos lá, manda na tela. Para você pegar melhor isso que eu estou dizendo, você anota aí. 1 milímetro é 10 a menos 3 do metro. Então, qualquer fator de conversão do milímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 3. E já o centímetro, 1 centímetro, é 10 a menos 2 do metro, tá? Do metro, aí. E aí, então, se você quiser converter qualquer coisa que esteja em centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2, ok? E aí, pessoal, para a próxima aula, olha só, vamos ter aqui, ó, um material complementar, você assistir ao vídeo Escala do Universo, né, publicado ali em 31 de julho de 2015, no Khan Academy, tudo bem? Então vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.